queremos te buscar, a tua doce presença, Senhor, a tua glória, a tua majestade, o teu carinho, o teu amor, o teu afago, o teu abraço. Eu quero mais de ti, Senhor. Vem renovar as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Vem nos capacitar, Senhor, através da tua palavra. Vem trazer o renovo, Pai. Vem renovar o nosso ser, Espírito Santo de Deus. Mostra-nos, Senhor, o que nós estamos fazendo de errado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abre nossa visão, Pai. Abre nosso entendimento. Para que o Senhor venha crescer mais e mais em nossas vidas. Para que Tu venhas crescer mais e mais no nosso ser, no nosso caráter. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem limpar a Tua casa favorita, Deus. Vem governar, vem reinar, Senhor, as nossas vidas. A Tua igreja clama por avivamento, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito, pelo Teu toque, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Mais de Ti, Senhor. Mais da Tua graça, mais do Teu amor, mais da Tua presença. Aqueles que trouxeram as ofertas, tragam no gasofilaço em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Tu sabe as condições financeiras do Teu povo. Tu sabe as condições, ó Pai, daqueles que Te dão, ó Pai, de todo o coração, de todo amor, de toda gratidão. Pensando na Tua casa, pensando no Teu próximo, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Restitui, Senhor, mais e mais, Senhor, nossas vidas, as nossas finanças. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aquilo que o devorador está querendo roubar, Senhor, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos aquilo que é nosso. Nós queremos aquilo que o Senhor já deu em nossas vidas. Já disse, toma filho, toma filha, é teu. É teu, é teu por herança, é teu, é teu. Pai, nós nos rasgamos, Senhor, diante da Tua presença, pois nós queremos o que é nosso. E nós repreendemos o inimigo, os demônios, devoradores em nossas vidas, na Tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quebrando o coração do Teu povo, Pai. Quebrando o coração do Teu povo, Pai. Vem reinar, Deus. Vem reinar, Deus. Pois Tu és o Deus justo. Faz a Tua justiça sobre nós. Faz a Tua justiça sobre nós. Venha a nós o Teu governo. Venha a nós a Tua justiça, Pai. E abençoa aqueles, ó Pai, que estão dizimando e ofertando na Tua casa com amor, com gratidão, com humildade, Deus. Abençoa a vida deles, Senhor. Abençoa a vida deles, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá 7 vezes mais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Diácono João Paulo. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe aqueles que estão sentados aqui à minha frente, em nome do Senhor Jesus Cristo.
abundante graça. Abundante graça, Senhor, sobre os que estão à minha frente. Em nome de Jesus. Repreendo o devorador, Senhor, na vida desses que estão aqui na minha frente. Em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Olha, é engraçado porque todo mundo só todo mundo só senta para lá e para cá. Aí a gente vai assistir os vídeos na internet e parece que só temos o seu Manuel e a Alice como meio. Só aparecem os dois na... Ninguém vem ao algum. Aí hoje não tem a cabeça do seu Manuel nem da... Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje é muito bom porque hoje nós estamos lendo o livro de Esdras. Mas parei no capítulo 5 e li todo o capítulo 4, ficou faltando o capítulo 5, porque eu dei uma paradinha para falar sobre Esdras, ou falar sobre Ageu, ok? Eu falei aqui, cheguei a falar aqui que eles chegaram a parar a obra, não é? Versículo 24 do capítulo 4 de Esdras, versículo 24, diz: Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, ou Dario, rei da Pérsia. E eu falei aqui que eles pararam, foram 16 anos que a obra parou. Até que Deus levantou, então, Ageu e o profeta Zacarias, os dois profetas menores. E nós não vamos ler o livro de Zacarias, porque o livro de Zacarias é um pouco mais comprido do que o livro de Ageu. E o de Ageu traz uma mensagem, Ageu foi primeiro do que Zacarias, e Ageu traz uma mensagem que tem a ver exatamente com esse texto, com esse momento que nós estamos a estudar. Ok? Então vamos abrir o livro de Ageu. Nos profetas menores, lá no final do Antigo Testamento, né, depois de Daniel. Ageu só tem 2 capítulozinhos, né? Mas tem uma mensagem muito forte, assim que eu achá-lo. Tá na minha fita vermelha. Sófia, está em Sofrias. Diz assim no capítulo 1, no versículo 1. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: paremos aqui. Lembra que eu falei aqui no livro de Esdras? Eu voltar aqui. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, cessou até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. E aqui diz: no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, foi que Deus levantou o profeta Ageu para falar ao povo. Chamar a atenção para uma coisa: Zorobabel, nós já falamos aqui que foi aquele que Deus levantou como líder para trazer o povo na primeira leva de cativos para Jerusalém, começar a reconstrução do templo. Foi sobre Zorobabel. Zorobabel, diz aqui, filho de Sealtiel, príncipe de Judá. Zorobabel era da família real, descendente direto de Davi e ascendente direto de Jesus Cristo. Ele é tataravô de Jesus Cristo. Zorobabel entra na linhagem de Jesus Cristo. Toda a importância
de Zorobabel, né? E ele, nesse momento, como líder, trazendo o povo para a terra novamente, para a sua terra novamente. E a mensagem que Deus traz através do profeta Ageu diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucada, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Paramos por aqui, eu acho que o culto termina nesse versículo aqui. Tem muita coisa para falar. A primeira coisa, nós vimos aqui nessas últimas semanas, que eles reconstruíram o templo. E reconstruíram o templo com pedras queimadas, pedras que estavam lá, com o material que eles tinham lá em mão. E quando eles tinham colocado a fundação do templo, não tinha nem terminado o templo, estava na fundação, e quando eles foram lá consagrar e viram ali o início da obra, eles começaram a chorar. Os que eram velhos choraram, porque viram o templo como era na sua primeira glória, e então estavam todos tristes pela, entre aspas, desgraça que eles estavam vendo ali, que nada se comparava com a belezura que era outrora. Os que eram jovens estavam chorando de alegria porque tinham começado a obra da casa de Deus. Então, e ali diz a palavra de Deus que nós lemos em Esdras, que se confundia o choro dos que choravam de tristeza com o choro de quem chorava de alegria. E então, o que é importante a gente perceber nisso? Ageu, ele se levanta no meio da obra que estava sendo feita, estava sendo parada, e ele, na verdade, enfrenta alguns empecilhos, alguns problemas que, de fato, todo aquele que se levanta para fazer a obra vai encontrar no meio do caminho. O primeiro enfrentamento que o povo de Israel teve, além do inimigo externo, além dos inimigos que, como disse a palavra, como diz o que nós lemos lá, os inimigos externos, os inimigos de fora, iam lá e tentavam atrapalhar aquela obra que estava sendo feita. Existem inimigos externos, mas o pior inimigo, na verdade, era os de dentro. Eram os próprios judeus, principalmente os mais velhos. Por quê? Porque vendo aquela situação, vendo como aquilo estava, é o primeiro a desestimular os outros a fazerem. E então, a obra estava completamente cessada. E o que ele diz é que o ditado popular, o dito popular daquela época, era exatamente, não é tempo não, ainda não é tempo. Se Deus parou a obra é porque ainda não é tempo de edificar essa obra. Não, ainda não é tempo, não chegou a hora de edificar essa casa. E aí Deus tem que levantar um profeta para avivar aquele povo no meio dos dias. E então, o chamado que Deus tem através de Ageu é exatamente esse. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Sabe o que é casa estucada, né? Casa. Estuque não, também, mas estuque. Cobre esta parede com alguma coisa, porque você pode pintar a parede do jeito que ela é, ela não é estucada. Não é uma cama, é o que hoje nós usamos muito o pladur, né, para cobrir, ao invés de rebocar, ao invés de fazer reboco, fazemos o pladur. Quando uma casa tem de madeira com coisa, coloca um teto falso. Então dizemos que essa casa é estucada, seja de madeira, seja de
de argamassa, seja do que for, dizemos então que ela é estucada. Estuque é mais ou menos essa massa que cobre toda a parede e o teto. Só que a casa de Deus, ela era estucada com cedro. Diz lá no livro de Crônicas, no livro de 2 Reis, se não me engano, ou é Crônicas, que a casa era estucada que não se via as pedras, com cedro, e não se viam as pedras. Nesta daqui não tinha madeira, era somente as pedras que estavam sendo vistas. Então imagine uma casa toda de madeira, toda feita, toda revestida, né, de madeira, estucada com madeira. E nós vamos ver uma casa toda feita de pedra queimada. E as pedras que eles tinham para fazer o primeiro templo, era uma pedra que eles o templo foi totalmente montado no lugar. Vinham as pedras, né, totalmente cortadas, em quadrados ou retangulares, e eram montadas de forma que não se ouvia naquele lugar onde foi construído o templo nem o bater de um martelo. É assim que diz lá. Então, ou seja, nem o ruído do martelo se via enquanto estávamos construindo o templo em 7 anos. Em pouco tempo após eles começarem a construir com o que tinha, e claro, dentro daquele alvoroço todo, eles se desanimam e de certa forma, lá vem os inimigos conseguem fazê-los parar. E não só o inimigo conseguiu fazer parar, já era no segundo ano do reinado de Dario. Ou seja, quando o rei morreu, ele poderia muito bem tentar pelo menos começar. Mas já estava no segundo ano, já tinha se passado o primeiro ano, já estava no 7º mês do segundo ano. E o povo nem aí para tentar, para iniciar a obra de Deus. Então Deus tem que levantar um profeta. Então, ou seja, total desinteresse. O principal motivo, a principal causa, a primeira problema que Ageu encontra aqui, por isso Deus levanta Ageu, primeiro pelo desinteresse do povo. O povo estava desinteressado, já era o segundo ano do reinado do outro rei, do rei seguinte. E eles nem aí para fazer a obra, nem aí para coisar. Então, aí ele diz, ora pois, como nós lemos, versículo 5, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Eu acho muito interessante essa palavra, porque ela é o que deveria nortear a nossa vida como cristão. E eu chamo muito atenção para isso, para o quanto nós devemos olhar para os nossos caminhos, olhar para as nossas ações e ver o que é que de fato está acontecendo. Né? E eu falo sempre muito isso e me julgo também nesses aspectos, tanto que eu me julguei até recentemente em todos esses aspectos, porque onde é que está o nosso caminho? Porque às vezes nós queremos viver, entre aspas, uma religião que não existe. Nós queremos viver debaixo de um jugo que Jesus Cristo já não nos colocou, melhor dizendo, um jugo que Jesus Cristo retirou de nós. Né? As pessoas estão querendo colocar rasgar, ou seja, recosturar, né? Costurar o véu que Jesus Cristo já rasgou. E querem voltar a uma religião que na verdade não existe. E às vezes essa religião nos dá uma falsa segurança em Cristo. Porque eu estou indo para a igreja, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo isso. Mas eu perco a essência do evangelho, a essência do chamado. E o chamado o que é que Deus me chamou. Deus, por um acaso, disse assim, vai para Jerusalém, vai habitar em Jerusalém. Deus não disse isso. Deus disse, pela voz de Ciro, Deus disse, vai e constrói o templo. Fui e não construí o templo. 16 anos depois, estava a construir a minha casa, construir as minhas coisas. E o chamado principal, o mais importante aqui, não é o que eu estou vivendo em santidade. Estamos fazendo sacrifício no templo. Nós voltamos, não paramos mais. Ele proibiu de fazer de reconstruir o templo, mas nós continuamos a adorar no templo. Nós continuamos a fazer os sacrifícios. Mas o propósito inicial foi
parado. O propósito inicial foi impedido. E aí, uma mistura entre a minha falta de interesse com os inimigos externos. Então, muito mais importante é aquilo que Deus nos chamou. O que é que Deus nos chamou para fazer aqui? O que é que Deus me chamou para fazer aqui em Portugal? Ganhar dinheiro? O que é que Deus me chamou para fazer aqui em Portugal? E eu não posso nunca perder essa visão. Não posso nunca, porque se eu perco essa visão, eu perco absolutamente tudo. Eu perco o caminho. E aqui diz, olha, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aplicai os vossos corações. Você está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer? Você está fazendo aquilo que Deus disse que era para você fazer? Você está construindo este caminho, ainda que você não esteja fazendo, mas você está construindo esse caminho. Você está criando as possibilidades para que esse caminho, para que você chegue lá, para que você cresça lá, para que você trilhe esse caminho e que esse caminho te conduza onde Deus te colocou. Isso é o que é mais importante, essa é a essência. É estar no centro da vontade de Deus. Ainda que as coisas de fora, as coisas externas, nos impeçam. Mesmo que um edito do rei diga, não é para construir, mas o desejo latente no meu coração não pode parar. É latente. O desejo no meu coração não pode. Então, quando o rei morreu no primeiro dia do velório do rei, já era para eu ter entrado com uma petição, já era para eu ter entrado com alguma coisa. Já era para eu ter tentado alguma coisa, mas já estávamos no segundo ano, no 7º mês, na metade do ano do segundo ano. Já passava da metade do segundo ano. E ninguém fazia nada, cada um corria para a sua própria casa. E aí diz no versículo 6, semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não se fartam, bebem, mas não se saciam, vestem-se, mas ninguém se aquece, e aquele que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E aí, o que eu entendo aqui, às vezes a gente usa muito esse versículo para a questão de dízimos e ofertas, mas isso aqui não está nem relacionado com os dízimos e ofertas. Está relacionado com o nosso coração, com a nossa vontade de fazer a obra. Está com o nosso maior dízimo, a nossa maior oferta, que é nós, como sacrifício vivo e agradável a Deus. Como diz o apóstolo Paulo. Nós nos entregamos como sacrifício vivo. E aí, ele diz assim, aí ele conclui novamente. Semeai muito, recolhei pouco, comer, mas não fartar, beber, mas não se saciam, veste, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado, e assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Por que está vindo todas essas coisas? O que está acontecendo? Por quê? Sobe ao monte, traz madeira e edifica a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ou seja, olhem para a minha casa, façam a obra, façam aquilo que tem que ser feito. Sobe ao monte, pega a madeira e edifica a casa, porque foi isso que eu mandei vocês fazerem aqui. Dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Agora, olham para o muito, alcançam pouco. E esse pouco, quando traz para dentro de casa, eu lhe assopro. Por quê? Assim diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vós corre à sua própria casa. Não existe evangelho nas férias. Não existe igreja nas férias. Jesus Cristo é esquecido nas férias. 3 meses de verão. Nas férias não, no verão. 3 meses de verão. São os 3 meses em que a igreja sofre para pagar dízimos e ofertas. São as piores baixas da igreja, está no verão.
Não é da plenitude da palavra, não, é a igreja aqui em Portugal. Fui para a igreja do pastor Célio, o pastor Célio disse, João Paulo, está faltando aqui muitos membros, porque nas férias, meu filho, aqui ninguém vem não. No verão ninguém vem não. Eu digo, pois é, pastor. É assim mesmo. Durante as férias, as pessoas não vêm à casa de Deus. Por quê? Buscam a sua própria vida. Bom, são 3 meses de férias, são 3 meses de verão, são os 3 meses de sol. No inverno, aí volta para a igreja. No inverno vem sempre, porque não tem nada o que fazer no inverno, né? Aí vamos para a casa de Deus, né? Que é um clube social. Aí, como não tem nada para fazer no inverno, vem para a igreja e aí não percebe por quê que os outros meses do ano a coisa desanda. As coisas desandam. Não sabe por quê. Olhaste para muito, versículo 9, alcançaste pouco. Este pouco, quando trouxeste para casa, eu te assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, por esse motivo, retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre os tigres, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho da mão. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Ou seja, o povo percebeu que ali estava se levantando um profeta, falando aquelas palavras, duras palavras. E aquelas duras palavras, o que acontece? Transforma, aviva aquele povo. Porque quando aquela palavra vem, o povo entende que o Espírito Santo está falando, interioriza aquilo que o Espírito Santo está falando e se converte dos seus maus caminhos. É muito engraçado. Quer dizer, não é engraçado nada, né? Não tem nada de engraçado no que eu vou dizer. É só a expressão mesmo. Mas é interessante a gente ver, e agora saindo um pouco da questão igreja, porque alivia um pouco para nós essa questão, mas como o mundo quer solução para as coisas, mas na verdade não quer solução para as coisas. Quer uma solução rápida, mas não quer um preço, não quer pagar um preço por aquilo. Quer uma solução imediata, não é? Mas não quer pagar o preço por aquilo. Quer emagrecer, mas não quer fechar a boca. Quer engordar, mas não quer comer bem. Ou seja, por exemplo, agora dando palestras, e aí falando sobre pais e mães, e alertando para aquilo que a ciência fala acerca dos pais e das mães, da criação. E muitas pessoas não aceitam. Não é o que eu estou dizendo, é o que a ciência está dizendo. É o que a ciência comprova com estudos de mais de 50 anos, com mais de 700 pessoas, com grande grupo, as melhores universidades publicando. Mas a sua verdade é tão grande que despreza todo outro tipo de informação. E alguns chegam ao ponto de dizer assim, mas é o ponto de vista. Quando chegar no inferno, né, eu vou pedir para que mande uma cartinha avisando qual é o ponto de vista lá de baixo. O ponto de vista do caldeirão. Repreendido em nome de Jesus. Mas a verdade é isso, porque não é ponto de vista. Quando nós estamos falando de ciência, e claro que eu coloco a palavra de Deus acima da ciência, mas quando nós estamos falando de ciência, nós não estamos falando de ponto de vista.
Nós estamos falando de pesquisa científica com pessoas capacitadas, com provada, né, aprovada, publicada, examinada, um rigor científico, para poder dizer assim está produzindo bom efeito e assim está produzindo mau efeito. E quando eu digo isso nas palestras, não adianta, porque os pais acham que estão fazendo da melhor forma possível. E estão perdendo seus filhos. E não conseguem enxergar. E quando a gente vem para a palavra de Deus, e aí que é superior à ciência, e aí é que só tem um ponto de vista, o de Deus, e acabou-se. Por mais que a gente fale, por mais que a gente pregue, por mais que a gente abra os olhos, que aquilo que a gente fala aqui abertamente, né, eu tenho que ter muito cuidado com o que a gente fala agora aqui abertamente. Porque estamos na internet e está aberto para toda a gente. E como eu tenho essa liberdade de falar com vocês abertamente, às vezes essa abertura, quem está de lá e só ouve a pregação, não sabe o que acontece antes, o que acontece depois, nem a soma das coisas, né? Faz um julgamento sobre essas questões. E aí olham para mim com outros olhos, né? com outro ponto de vista, né? Com o ponto de vista dele. Não, aí o que eu deixo, eu não tenho problema que me xinguem na internet. Eu vou falar com a mesma abertura. Até o dia que o Senhor mandar calar, né? Mas aí o que acontece? A gente fala com essa abertura, a gente fala com essa verdade, a gente tem essa abertura de falar, sem esconder, sem demagogia, sem esconder absolutamente nada, e falamos na cara e não temos medo. Mas mesmo assim é difícil, porque entra ano e sai ano, e as coisas se repetem. Entra ano e sai ano e as coisas se repetem. E os erros se repetem. Pior é isso, os erros se repetem. E os problemas se repetem. E as conversas de gabinete se repetem. E o próprio Deus avisa. E o próprio Deus fala. E o próprio Deus chama a atenção. E o que é que nós fazemos? O povo de Israel, quando Ageu chamou, temeu o povo diante do Senhor. Teve medo. Sabe o que é o medo? O que é o temor do Senhor? Nossa. Claro que nós acreditamos na graça, nós acreditamos na misericórdia, nós acreditamos no favor de Deus, nós acreditamos em tudo isso. E acreditamos sobretudo que o Deus é Deus de paz e não de mal. Que Ele tem pensamento de paz e que Ele tem o melhor para nós e que nós somos escolhidos, que nós somos geração eleita. Mas te diz um corinho, pregadores de rosa preguem os espinhos também. Mas também tem outras palavras que são difíceis para nós. Como, por exemplo, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se a gente leva um evangelho de vir para a igreja e não tem fé, e para ter fé é necessário passar por problemas para testar a nossa fé, é passar com a cabeça erguida por problemas, é passar com autoridade sobre os problemas, é passar com determinação sobre os problemas, acreditando, acima de tudo, que Deus está no controle de todas as coisas. Porque se eu no meio do caminho eu acho que as coisas estão fora do controle de Deus, cadê a fé? A santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Seja crente, seja pastor, seja presbítero, seja papa, seja lá o que for. Sem esta santidade, sem buscar a santidade, também não veremos a Deus.
E o temor vem quando eu olho o meu caminho e vejo que Deus fala sobre o meu caminho, me exorta sobre o meu caminho. Eu tenho medo porque aquele que sonda todas as coisas e vê o meu caminho está me vendo, está vendo a minha ação, está vendo o meu comportamento, está olhando para mim. E o pior, está me reprovando. E então, eu tenho que fazer alguma coisa. Então diz aqui, versículo 13. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O povo temeu, e quando o povo temeu, depois que ele deu a mensagem, o povo temeu, grande temor, Deus, na mesma hora, com a sua infinita graça e misericórdia, diz: olha, vocês estão temendo, mas eu estou convosco. E o Senhor, versículo 14, levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. A glória, começaram a trabalhar. Imediatamente começaram a trabalhar. O Espírito de Deus levantou aquele homem para trabalhar, aqueles dois homens, para encabeçar. Ou seja, aqueles dois homens, sumos sacerdotes, estavam oficiando. Um era sumo sacerdote. Estavam oficiando, mas não estava fazendo o que Deus havia determinado: reparar a casa do Senhor. E aí, trabalhar na casa do Senhor. E eles já estavam afastados, cada um cuidando da sua própria vida, mas não foi para isso que vocês foram para Jerusalém. E aí, Deus levanta o espírito desses homens para voltarem na sua liderança, no seu posto de liderança, para trabalharem na casa do Senhor dos Exércitos. E aí as coisas começam a fluir, as coisas começam a andar. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, versículo 2, capítulo 2, versículo 2 agora. Aí Deus levanta Zorobabel e fala para ele: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforçai-vos todos os povos da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. O que eles estão enfrentando, em primeiro lugar ali, primeiro foi a falta, naqueles primeiros versículos, desinteresse do povo, estavam desinteressados, já tinham perdido o interesse ali pela casa do Senhor, já já se passavam quase 1 ano e meio, e eles nem aí, né? Para a casa do Senhor. E agora era o desânimo. O desânimo. E essa é a palavra que o Senhor diz: esforça-te.
O desânimo porque esse desânimo nós enfrentamos o Deus do céu. Desencorajamento, insatisfação. Por quê? Porque nós trabalhamos e não vemos a glória. Nós fazemos tanto, trazendo para o dia de hoje, nós fazemos tanto evento, tanta coisa. E às vezes ficamos desencorajados. Às vezes ficamos entristecidos. Às vezes ficamos desanimados porque olhamos e não vemos o trabalho da nossa mão. Mas é que Deus nunca disse que ia dar o trabalho da nossa mão. Porque isto é uma obra dele. O trabalho da nossa mão é ir. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho em toda criatura. O nosso trabalho que ele nos mandou fazer é o ir. Vai e faz. Teve cidades que Paulo entrou, passou, saiu e uma igreja não se formou. Um membro não conseguiu. Passou lá pregando. Não converteu uma alma. Está lá em Atos dos Apóstolos. Nada. Uma palavrinha. O homem que suas vestes eram levadas e curava as pessoas. O homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Esse homem que trouxe essa revelação e esse conhecimento de Jesus Cristo fantástico que só o Espírito Santo poderia lhe dar. Entrou e saiu de nações sem converter uma única alma. Insatisfeito e encorajado. Porque o que Deus nos manda fazer é ir. Ele disse, o apóstolo Paulo disse, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem é que deu o crescimento? Deus. Pastor Tiago, pastora Maria, João Paulo, Rian, Isabel, Laura, Mila, ninguém vai dar crescimento a obra nenhuma. Ninguém vai fazer crescer obra nenhuma. E ainda assim nós temos que trabalhar, porque foi o que ele disse. E às vezes, fazer com excelência com o que temos em nossas mãos. Fazer com excelência com aquilo que nós temos, com aquilo que nós possuímos. Sem permitir que as coisas externas nos abalem. E ele diz, esforça-te. Vocês que viram o primeiro templo, como ele estava, e a grande glória que estava naquele templo. Porque a glória que encheu aquele templo foi tão grande, tão poderosa, diz a palavra de Deus no livro de Crônicas, que eles não conseguiam ficar de pé. Tamanha a glória que encheu o templo após a consagração feita por Salomão. E o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, esforça-te. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esforça-te, porque a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Versículo 9. Ou seja, não olha para o físico, não olha para as impossibilidades. Busca é a glória que está vindo, é a glória que vai ser derramada. Daqui a um pouco mais, virá o desejado das nações. Quem é o desejado das nações? Jesus Cristo. Trabalha que ele está vindo, e a glória lá será maior do que a primeira. E não pode ter nada que nos impeça de buscar essa glória, de manifestar essa glória, de trazer essa glória, porque o que nós queremos é essa glória de Deus sobre a nossa vida. A verdadeira glória de Deus é ver Jesus Cristo vindo antes do tempo em sua glória. Sentir, porque ele nos deu o seu Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo é o Paracletos, é o Consolador, é o outro de mim que eu vos envio.
Eu não vos deixarei órfão, não vos deixarei só. Enviarei um igual a mim. E estará convosco até a consumação dos séculos. É pelo Espírito Santo que nós fazemos isso aqui. É pelo poder do Espírito Santo que nós pregamos, é pelo poder do Espírito Santo que nós evangelizamos, é pelo poder do Espírito Santo que nós fazemos a obra de Deus, é pelo poder do Espírito Santo que nós anunciamos o Evangelho, que nós louvamos, que nós pregamos, que nós fazemos qualquer coisa. Não é por nós, é pelo Espírito. E então a glória da segunda casa, que é o que me importa, vai ser maior do que a primeira, seja lá como este versículo possa representar para você hoje. Seja lá como você possa aplicar isso na sua vida hoje. Mas Deus está dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então somente esforça-te. Esforça-te, Zorobabel. Esforça-te, Josué. Esforça-te, liderança. Esforça-te, sumo sacerdote. Esforçai todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco. Trabalhem, porque eu sou convosco. Não importa se o rei disse que não. Não importa se o povo está zombando. Não importa se a glória parece que a casa parece que não tem glória. Não importa se não tem os materiais. Não importa se o rei deu um edito. Não importa, esforça-te, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que eu consertei convosco, eu não fiz um concerto convosco. Eu não fiz um concerto com cada um de vós. Eu não fiz um concerto, eu não disse que estaria. Eu não disse que era para ser feito ainda lá no Egito. O meu espírito habitava no meio de vós. Não temas. Ainda que, como diz, farei tremer todas as nações. Farei tremer os céus, farei tremer a terra, mas o desejar das nações virá e encherá esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Maranata. Aleluia. Vamos lá. Versículo 10, ao 24º dia do mês, 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, se alguém leva carne santa na aba das suas vestes, e com sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, este ficará santificado. E o sacerdote, respondendo, disse, não. E disse a Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro, pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E o sacerdote, respondendo, dizia, ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse, assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso. Desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimaduras e com ferrugem e com saraiva, e com toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos digo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, pondo os vossos corações nessa terra, ainda há semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira, nem dados os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. O que é que ele está dizendo aqui? Quem é que entende essa frase? O que significa isso? Essa pergunta dele sobre o imundo e sobre o santo? Alguém? Milena?
Também, mas isso é muito mais para frente. Mas é em relação ao que estava acontecendo aqui, o que ele estava querendo ensinar aqui, que também é o que Jesus Cristo fala também nisso, né, em dar o dízimos e a oferta com o irmão, que o Senhor não estava recebendo. Mas ele está falando de uma outra perspectiva aqui, aplicando para aquele povo naquela época. Alguém? Todo mundo olhando para os estudos da Bíblia? Todo mundo? Vamos lá? Ele está dizendo assim, olha, pergunta pelo livro da lei. Pergunta ao sacerdote pelo que diz, o que diz a lei? Se eu trago uma coisa santa, certo? E tocar em qualquer outra coisa, aquilo vai ficar santo? Por exemplo, se eu pegar este copo, que é santo, e colocar em cima dessa mesa, essa mesa se torna santa por causa disso? Não. Segundo o de Israel, não. Agora, se eu pegar esse copo imundo, que, digamos, foi um leproso que tocou, seja a veste de um leproso, e colocar sobre essa mesa fica imunda? Fica. Para os judeus, tudo. O que os objetos de um leproso, os objetos de uma mulher no seu ciclo, ou qualquer outro que fosse por mortos, os mortos também, algo que estivesse debaixo de algum tipo de maldição, ou algum tipo de anátema, ou qualquer coisa assim, tudo que ele tocasse, automaticamente se tornava impuro. Mas aquilo que era santo, ou seja, o que ele estava dizendo é que a imundícia contamina. O impuro contamina, a santidade não. O que ele está dizendo é que se você for imundo, você pode contaminar um monte de gente com a sua imundícia. Agora, se você for santo, não. Com a sua santidade você não vai contaminar as pessoas. Não pode, você não consegue, o máximo que você vai fazer é fazer com que elas olhem, mas você não pode torná-las santas. Mas você pode, com as suas imundícias, você acaba tornando ela imunda, entre aspas. Consegue levar mais gente nas suas imundícias, na sua podridão. Sim, mas essa santificação não tem a ver com essa santificação da mulher santifica o marido, também não tem a ver com a questão da salvação, né? Tem a ver muito mais, lendo o restante do contexto, ele fala acerca principalmente dos filhos, né? Porque de outra sorte os filhos nasceriam impuros. Mas ali fala muito mais de uma vida de oração e de busca, e a mulher dando testemunho consegue converter o marido, do que ela salvá-lo simplesmente porque ela é santa. Isso não é isso que o versículo está dizendo. O testemunho da mulher santa pode santificar o marido nesse aspecto, e não no aspecto de torná-lo santo, de levá-lo à salvação. Mas o exemplo que eu estou dando aqui é exatamente esse, porque nem não é somente da salvação, não. Mas, por exemplo, claro que eu estou também extrapolando a comparação, porque é claro que se eu chegar junto de alguém imundo, ou se vocês chegarem junto de alguém imundo, não significa obrigatoriamente que vocês vão ficar imundos. Mas, né, depende muito do que você ouve. Pois é. Quem com porco anda, farelo acaba comendo. Então, mas o que ele está querendo dizer, mas o que ele está querendo chamar a atenção aqui é que eles tiveram, o chamado do povo aqui é que eles tiveram um tempo de 16 anos contra a vontade de Deus. Então, durante esse tempo, né, depois desse tempo, não significa que de uma hora para outra Deus vai apagar todos os pecados e a pessoa vai viver feliz da vida. Não. Mesmo depois que o povo se levantasse, ia ter problemas. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele está exortando o povo, porque o povo estava desencorajado, começou a desencorajar-se. Por quê? Porque começou a trabalhar na obra de Deus.
mas o campo não estava a dar. O campo continuava sem dar. Mas por que o campo continuava sem dar? Porque não havia semente. Eles não plantaram porque estavam debaixo de maldição. Lembra o que vocês trouxeram? Eu plantasse muito e colheste pouco. Ou seja, e o pouco... Ou seja, havia pouca comida ainda. Tinha muita semente, plantou a semente, colheu pouca semente, vai ter pouca semente. Então vai ter pouco que plantar. Então o povo começa a trabalhar não, voltar aos caminhos do Senhor, voltar às coisas do Senhor, mas esse perdão, entre aspas, não retira o que eles fizeram em 16 anos. As consequências de um reinado inteiro do rei anterior. Né? E aí é o que o Senhor diz aqui. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. E aí ele diz aqui: ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ainda há semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado os seus frutos. Mas a partir de agora, mas desde este dia, eu vos abençoarei. Não é somente porque não tem, mas eu vos abençoarei. Eu vos abençoarei. Aí veio a palavra do Senhor, pela segunda vez, a Ageu, ao 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos que andam montados nele cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Claro que esse anel de selar, o anel de um rei, aquele que sela a carta, aquele que sela os editos, Deus estava mostrando aqui, fazendo uma promessa a Zorobabel. E realmente, Deus cumpriu a sua promessa, porque Zorobabel acaba sendo da linhagem sacerdotal de Jesus, da linhagem messiânica, melhor dizendo. Ele é avô de Jesus Cristo. E realmente, Deus então selou, e escolheu e o selou com este selo, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que na leitura desse livro nós possamos entender que no meio da obra nós passamos por dificuldades, nós passamos por tribulações, nós passamos por muitas coisas, passamos por muitas aflições, passamos por vontade de desistir. Pode cessar a obra na casa de Deus durante 16 anos, mas nós nunca podemos perder a vontade. Nunca podemos perder o empenho. Nós nunca podemos perder esse ímpeto de ir, de buscar e de trazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, porque a obra de Deus e o chamamento de Deus, ele não é condicional. Ele não condiciona nada. Vai, mas só se tiver condição de ir. Vai, mas só se for assim. Vai, não. O Senhor nos chama para irmos, ainda que haja um edito, que durante 14 anos, que dure um rei, e eu não possa fazer aquela obra. Mas assim, no primeiro raiar, no primeiro fechar dos olhos, eu seja o primeiro a dizer assim: quero trazer de volta. Eu quero ansiar diariamente para que o meu chamado seja feito, para que o meu chamado seja cumprido, para que verdadeiramente Deus possa trabalhar através da minha vida, para que o Espírito Santo possa me guiar no caminho que Ele designou. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus não é fazendo a obra de Deus. O centro da vontade de Deus é fazendo aonde Deus me colocou para fazer, o que Deus me colocou para fazer. Isto é estar no centro da vontade de Deus. Não é onde eu quero estar, é onde Deus quer que eu esteja. É onde está fazendo aquilo que Deus determinou que eu tenho que fazer. E fazê-la
da forma que Deus quer que eu faça, com a excelência que Deus quer que eu faça, e nunca e jamais permitindo que coisas externas tirem de mim essa vontade de fazer, essa capacidade de fazer, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, contra a minha vida, nem contra a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por essa ministração, Senhor, por essa palavra em nossas vidas, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a tua graça, manifesta o teu amor, manifesta a tua paixão, Senhor, em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai, trabalha, Senhor, nos dá ânimo, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Eu sei que tu trabalha por aquele que nele espera, Senhor, e nós esperamos em ti, Senhor. A tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, clama por ti e pede, Senhor, aviva, Senhor, os nossos corações. Aviva, Deus, a tua obra no meio dos dias. Manifesta, Senhor, a tua graça. Manifesta, Senhor, o teu poder, a tua unção. Manifesta, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Retira, Pai, retira, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo aquele espírito, Senhor, que nos impede, Deus, de seguir adiante, que nos impede, Deus, de olhar adiante, que nos impede, Senhor, de seguir adiante, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos, Senhor, olhar para ti, apenas para ti, Senhor, porque tu és o autor e consumador da nossa fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta, Senhor, a tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, manifesta, Senhor, a tua graça na vida dos meus irmãos que aqui estão. Manifesta a tua graça, Senhor, na vida dos meus irmãos, Senhor, que estão ouvindo, Pai, através da internet, Deus. Abençoa-os, levanta-os, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja lá qual for o problema que eles estejam enfrentando, seja lá, Senhor, qual for o desânimo que eles estejam, Deus, levanta e faz enxergar, Senhor, que tu és o autor e consumador da nossa fé, que não é pastores, que não é igreja, Deus, que não são pessoas, ó Deus, nós fazemos para ti, e se nós fazemos para ti, Senhor, nada nos decepciona, porque nós não fazemos para o homem, porque nós não fazemos para pastores, porque nós não fazemos para líderes, fazemos para ti, Senhor. Tudo que nós fazemos é para ti, Deus, é para a honra e para a glória do teu nome, e por isso, Senhor, nós não nos desanimamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tenhamos uma excelente semana em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.